Olá pessoal, graça e paz. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 20, que trata da morte e ressurreição de Jesus. Então, vivemos no mundo preso ao natural, ao palpável e ao visível. Mas o capítulo 20 do Evangelho de João nos mostra olhar além da lógica humana, a contemplar o sobrenatural de Deus em ação. A ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, mas uma manifestação viva do poder que venceu a morte, rompeu os limites do tempo, do espaço e da compreensão humana. Então, tenha esperança. Não foque sua vida só nas coisas terrenas. Foque especialmente nas coisas eternas. Hoje vamos olhar para Maria Madalena, os anjos, as aparições sobrenaturais de Jesus e o famoso episódio de Tomé, o discípulo que precisava ver para crer. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse seu like e compartilhasse com outras pessoas, tá? Isso é importante. Pois esse Evangelho de João a gente vai tratar da realidade da ressurreição de Jesus, a presença sobrenatural de Cristo mesmo em portas fechadas, o cuidado pessoal de Jesus com cada um, Maria, Tomé, os discípulos, o poder de Jesus estar presente mesmo quando não o percebemos, o chamado à fé sem depender de sinais visíveis. Jesus continua atravessando paredes hoje. Paredes da incredulidade, paredes de medo, paredes de dor emocional. Ele nos chama pelo nome. Ele sopra o Espírito, ele nos dá paz. E se ele quiser, ele atravessa a parede aqui e me visita no quarto, na sua casa. Por que isso? Porque Jesus tem poder, está acima do tempo e do espaço. E ele não disse que não poderia fazer isso. Ele pode. E a palavra não disse que ele não faria isso. Apesar da palavra dizer que Jesus vai voltar da forma que subiu. Ele pode se manifestar de forma individual. Basta ele querer. Quem sou eu para entrar nesse mérito? E nem quero entrar, para depois vocês não estarem chamando de herege. Vamos lá. Quem era Maria Madalena? Só queria destacar isso. Quem ela foi na Bíblia? O nome completo dela é Maria Madalena, porque ela era natural da cidade de Magdala, uma vila na margem ocidental do Mar da Galileia. Ela não deve ser confundida com outras Marias da Bíblia. Maria Madalena era uma pessoa, Maria, mãe de Jesus, era outra. Maria Madalena era uma pessoa. Maria de Betânia é irmã de Marta e Lázaro, certo? Maria de Betânia, então já eram três Marias. A primeira Maria, que é a Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, e a Maria de Betânia, que é irmã de Lázaro, tá bom? Irmã de Marta. São três Marias. Então, o que aconteceu? Por que o foco está em Maria Madalena? Só para entrar na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz claramente em Lucas, no capítulo 8, versículo 2, informa que Maria Madalena foi liberta por Jesus de 7 demônios. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, era esta. Isso indica que ela teve um passado de opressão espiritual severa, mas não há nenhuma menção direta na Bíblia dizendo que ela foi prostituta. Essa associação de Maria Madalena com a prostituição surgiu na tradição popular, mas não tem base direta nos evangelhos. É bom que fique claro isso. Ela foi uma discípula fiel de Jesus após a sua libertação. Maria Madalena passou a seguir Jesus com fidelidade, lembrando que ela foi aquela que Jesus libertou de 7 demônios.
certo? A opressão espiritual foi grande. Lembra daquela palavra que Jesus fala para o fariseu? A quem muito perdoa, mais ama? Pois é. Junto com outras mulheres, apoiando o ministério dele, até financeiramente e com serviço. Ela estava entre aquelas mulheres que acompanhavam Jesus nas viagens e pregações, como relatado em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 e 3. A crucificação foi um presente de Jesus a ela, tenho certeza. Maria Madalena foi uma das poucas pessoas que permaneceram próximas à cruz enquanto Jesus morria. Repare que desde quando Jesus libertou-a de 7 demônios, que era uma opressão severa, ela não largou Jesus. Estava com ele em todas as viagens, nas pregações, no ministério financeiro. Então é bom que fique bem claro, ela não foi prostituta. De todas que Jesus libertou de espíritos imundos, ela foi a única que seguiu Jesus até a cruz e foi uma das poucas pessoas que permaneceram com ele próximos à cruz enquanto Jesus morria. Lá no Evangelho de João, capítulo 19 e 25, diz assim: estavam em pé junto à cruz de Jesus sua mãe, que é Maria, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, que já é uma outra Maria, e Maria Madalena, entendeu? Ela não abandonou Jesus mesmo no momento de dor e risco. Ela esteve presente no sepultamento. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 61, diz assim: e ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente ao sepulcro. Ela observava onde o corpo de Jesus foi colocado. Ela foi a primeira a ir ao sepulcro na ressurreição. Irmãos, isso é muito sério. Leve Jesus a sério. Não olhe para ninguém. Teve o sobrenatural de Jesus, vai lá e faz tudo que ele manda. O privilégio é grande. Olha o que aconteceu com Maria Madalena. Foi a primeira a ir ao sepulcro na ressurreição. Isso é uma atitude dela. No domingo de manhã, ela foi a primeira pessoa a ir ao túmulo de Jesus. Encontrou a pedra removida. Primeiro foi contar aos discípulos. Depois voltou ao sepulcro, chorando, pensando que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, como descrito em João, no capítulo 20, 11 e 18. Eu vou ser sincero, eu me emocionei, porque realmente quem tem uma experiência com Jesus é algo que só a pessoa e Jesus entende. Primeiro encontro com Jesus ressuscitado. Ele vê. Então vamos lá. Vamos voltar. Foi um destaque aqui de Maria Madalena. Eu me emocionei porque eu também passei por um momento difícil na minha vida. E se não fosse o sobrenatural de Cristo, eu não estaria aqui hoje. João, no capítulo 20, dei o destaque de Maria Madalena e mostrei quem ela é. O poder sobrenatural da ressurreição. Obrigado, Senhor. Então, este capítulo 20 revela que a ressurreição de Jesus é um evento carregado de manifestações sobrenaturais, que transformam o medo em fé, a dúvida em certeza e a tristeza em alegria. Só lembrando que eu não vou fazer as pressas. Se você não estiver com pressa, você ama a palavra de Deus e você quer ver detalhes, faça como Maria Madalena, tá? Esse canal aqui não é um canal que trata o assunto de Jesus Cristo de qualquer jeito, então fique atento a isso. O choro de Maria Madalena e a aparição sobrenatural de Jesus, que foi uma mulher e tanto, e amava Jesus de uma forma ímpar. Foi a primeira a chegar ao sepulcro. Ela viveu a pedra removida e correu para avisar os discípulos. Mais tarde, ela voltou ao túmulo chorando, buscando pelo corpo de seu mestre, porque Jesus se tornou um pai para ela. O sobrenatural de 2 anjos aparecerem dentro do sepulcro, sentados onde o corpo de Jesus estivera, uma à cabeceira e outra aos pés. Confere lá em João, se você quiser, no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 12. Maria, tomada pela dor, é Maria Madalena, parece não reagir com espanto aos anjos. Tamanha era a sua angústia.
Jesus, já ressuscitado, aparece, mas ela o confunde com o jardineiro. Verifique no capítulo 20, do versículo 14, 15. Só quando Jesus chama pelo nome dela, Maria, é que os olhos espirituais dela se abrem e ela reconhece o mestre chamando Rabone, que quer dizer mestre. Quantas vezes, como Maria, choramos sem perceber que Jesus já está ao nosso lado, vivo e presente. O Espírito dele está dentro de nós e se manifesta dentro daquilo que ele acha como deve se manifestar, pois ele é soberano e está dentro da gente. A intimidade com o Senhor nos faz reconhecer sua voz mesmo quando os nossos olhos estão cegos pela dor ou por qualquer tipo de situação. A primeira aparição aos discípulos, Jesus transcende as barreiras físicas. Vai lá no Evangelho de João, capítulo 20, 19 e 23. Para você que gosta de conferir as coisas, é importantíssimo isso. Os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Esse era o contexto. Era um momento de perseguição, mataram Jesus e achavam que Jesus tinha resolvido o problema de um rebelde. Mas os discípulos, que sabiam que era Jesus, como Maria Madalena, no caso aqui, o contexto era os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. E um sobrenatural acontece. De novo, Jesus aparece no meio deles, mesmo com as portas fechadas. Lembrando que Jesus não é alma, um espírito ambulante. Jesus ressuscitou. O corpo dela não está em estado de decomposição, diz a Bíblia. O Senhor trouxe a glória dele de volta. Não houve barulho de porta abrindo. Ele simplesmente entrou, traspassando barreiras físicas. Você entende quem é Jesus, irmão? A primeira palavra de Jesus, ao chegar e os apóstolos enxergarem ele, todos com certeza naquele momento ficaram impactados, olhando para Jesus sem dizer uma palavra. Todos, com certeza. Jesus diz: Paz seja convosco. Vale a pena você ver no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19. E no versículo 20, do capítulo 20, e no versículo 20 do capítulo 20, Jesus exibe as marcas dos escravos, como prova física e espiritual de que era o mesmo Jesus crucificado, mas agora com o corpo glorificado. Não era uma alma nem um espírito elevado e ambulante. Corpo glorificado por Todo-Poderoso. E Jesus sopra sobre ele e diz: recebei o Espírito. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. Lembrando que lá em Atos, Pedro, com o Espírito Santo nele, estava falando do Senhor e cumpre-se a profecia de Joel. Aqui Jesus veio, falou com eles, soprou o Espírito neles naquele momento. Pode verificar, capítulo de João, o Evangelho de João, capítulo 20, 22. Vale a pena você ir lá e conferir e ler, a sua mentezinha gravar e entender, dando a eles autoridade para perdoar pecados. Nós que temos o Espírito Santo, nós temos autoridade para perdoar pecados. Lembrando que não é só o Papa. Jesus falou dos apóstolos aqui. Jesus não soprou o Espírito Santo a Pedro. Você entende isso? Ele soprou a todos. Jesus deu o Espírito Santo. Jesus deu o Espírito Santo a todos que estavam ali. Recebeis o Espírito Santo. Todos que estavam sentados à mesa. Ok? Dando a eles a autoridade para perdoar pecados. Aqui já há um prenúncio de Pentecostes. Jesus pode atravessar qualquer barreira na nossa vida, tanto física como mental e emocional. Mesmo a portas fechadas, corações trancados e medos internos. Jesus diz que melhor você orar dentro de um quarto, com portas fechadas, do que você estar na rua orando e recebendo já o crédito das pessoas.
A segunda aparição de Jesus aconteceu por um dos motivos mais nobres. Primeiro, Tomé era apóstolo de Jesus. Jesus conhecia o coração de Tomé. Mas Jesus fez questão de aparecer a Tomé. Porque Tomé era sincero. Ele tinha a natureza dele. Ele era daquele jeito. Mas olha o que aconteceu. Vai lá e confere no capítulo 20, versículo 24 e 29. Olha o contexto. Tomé não estava presente na primeira aparição que eu acabei de falar. E ele declarou aos apóstolos que ele só acreditaria se tocasse nas feridas de Jesus. Imagine, irmãos, os 10 apóstolos, porque Judas, né, não havia sido escolhido ainda o substituto de Judas. Os 10 apóstolos estavam ali, certo? E aí Jesus, né, falou para eles, e Tomé não acreditou ainda. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. E novamente com as portas fechadas. 8 dias depois. Ou seja, passaram-se uma semana. 8 dias depois. Jesus aparece de forma sobrenatural mais uma vez. Depois de ressuscitado, né? Vale conferir lá no capítulo de João. Vale a pena, porque trata-se de questões sobrenaturais. Está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 20 e 26. Jesus aparece de forma sobrenatural, 8 dias depois. E Jesus já entrou de sola. Antes que Tomé dissesse qualquer coisa, Jesus já sabia exatamente o que o Tomé havia dito anteriormente, para ele não se vangloriar. Jesus diz, provando que o Senhor estava presente, invisível, ouvia e sabia de tudo. Jesus diz a Tomé, põe aqui o teu dedo e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ó, não sejas incrédulo, mas o quê? O quê? Crente. Está lá em João, capítulo 20, no versículo 27. Tomé, quebrantado, responde, Senhor meu e Deus meu. Naquela hora a ficha de Tomé cai e ele fica impactado da mesma forma que os apóstolos ficaram quando Jesus apareceu a primeira vez. Foi impactado. Então confira no Evangelho de João, capítulo 20 e 28. Porque estou citando as referências e nos outros vídeos deixei de citá-las para não ficar extenso, porque se trata aqui de fatos cuja presença do sobrenatural foi marcante. Jesus ressuscitado. Jesus então profere uma das frases mais poderosas da fé cristã. Por quê? Porque a geração seguinte não ia ver mais Jesus. Exceto Jesus se interessou, Jesus quis, estava predito sobre o apóstolo Paulo, que ele ia levar o evangelho aos gentios. Já estava predito nas profecias. Né? E Jesus aparece aqui, ele quiser, ele é soberano. Tá? Jesus apareceu ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo se converteu de perseguidor, se tornou cristão, pregador do evangelho e teve revelações profundas sobre o evangelho que está escrito na maioria das epístolas escritas por quem? Por apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era o quê? Um homem culto. Foi instruído aos pés de Gamaliel. Tinha 2 cidadanias, romana e judaica. Era um homem extremamente preparado. Mas quanto à conversão, não havia. Aí Jesus apareceu a Paulo, porque Paulo estava indo com o intuito de prender os crentes que estavam fazendo a obra de Jesus. E Paulo já estava escrito nas Escrituras a respeito dele.
Aí Jesus diz, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Eu e você. A gente viu Jesus? Você viu Jesus? Quem é crente que está ouvindo essa palavra viu Jesus? Não. Nós somos bem-aventurados. E o melhor, ele se revelou a gente sobrenaturalmente através do seu Espírito a nós. A gente sabe, cada um sabe disso. Porque ele vai, quando você tem um coração como o de Maria Madalena, Jesus faz questão de dar as pitadas sobrenaturais dele na vida de cada um através do seu Espírito, que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, está dentro de nós quando a gente aceita Jesus. Então, bem-aventurados que não viram e creram. Está lá escrito, saindo pelos lábios de Jesus depois de ressuscitado. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 29. Então, a fé verdadeira, ela está nas duas situações. Tanto na fé de quem crê sem ver, que é o caso aqui, como naquela que vai ter uma confirmação mais poderosa que Jesus se manifesta no sobrenatural através do seu Espírito. Então, o capítulo 20 do Evangelho de João é carregado de sobrenatural e de lições profundas. A realidade da ressurreição, que lá na frente o apóstolo Paulo chega a dizer que nós seríamos os mais tolos de todas as religiões se a ressurreição não tivesse acontecido. E de fato aconteceu. A presença sobrenatural de Cristo mesmo em portas fechadas. O cuidado pessoal de Jesus com cada um. Maria Madalena foi de uma forma diferente. Tomé foi de uma forma diferente. Os discípulos de uma forma diferente. Jesus fez questão de tratá-los, cada um de uma forma diferente. E é assim comigo e com você. Então, não dê atenção ao que as pessoas falam. Dê atenção aos céus, a Jesus. O poder de Jesus está presente, mesmo quando não percebemos. O chamado à fé sem depender de sinais visíveis. Jesus ama aquele de uma forma muito especial, que crê nele, crê nas obras dele, na bondade dele, crê nele, sem ter visto e nem ter visto sobrenatural nenhum. Jesus o ama de uma forma especial. Você que está me ouvindo aí e que não experimentou o sobrenatural dele, você não sabe como Jesus tem o carinho. Na verdade, ele amou a todos de uma tal forma que se entregou a todos. Mas quando se trata disso, né, ele também tem o seu jeito de agir. Jesus continua atravessando paredes, se ele quiser e bem entender. Temos testemunhos avassaladores ao longo da história da humanidade, desde quando Jesus ressuscitou. Jesus atravessa as paredes da incredulidade, do medo, da dor emocional e outros. Ele nos chama pelo nome, ele nos dá o Espírito e nos dá paz. Se você está como Maria, chorando sem entender, se está como os discípulos, escondido com medo da perseguição, ou como Tomé, com dúvidas internas, saiba que Jesus ressuscitou, ele pode vir ao seu encontro hoje. Ele te chama pelo nome. Ele entrega o seu Espírito e diz, Pai seja contigo. Então, faça essa oração comigo agora. Se você não conhece Jesus, e você que é crente, que está ouvindo, traga uma pessoa que não é crente para ouvir essa oração, ok? Senhor Jesus, eu acredito, Senhor, no seu sacrifício na cruz do Calvário por minha vida. Eu acredito, Senhor, que é a nova aliança da humanidade. Eu acredito que o Senhor ressuscitou. Eu confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida e que através do seu Espírito
eu seja uma nova pessoa, eu seja teu filho, porque também, como diz lá em João, ele diz que não é pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, nem tradição humana, mas pela vontade de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando confessamos a Jesus e cremos no seu sacrifício e nosso nome é escrito no livro da vida. Então, que você que ouviu esse vídeo e foi impactado, seja crente ou não, faça um comentário no vídeo. Deus abençoe e até aquele grande dia. Ou até o próximo vídeo, né? Se Jesus não vier antes.